E aí, então, já que você falou que é movido a desafio, você faz um outro golaço em 94. E que esse gol, mas esse gol só é comemorado em 95. Porque você, o Zico estava no Japão, né? Era o último. Vou falar aqui por alto, você esclarece. Era o último ano do Zico, no Kashima, jogando, né? Como jogador. E o Zico tinha lá uma lesão, que eu não me lembro, você sabe qual é. Ele veio pro Brasil, veio tratar no Flamengo. Você tava lá, pô, trata com ele. Aí tratou com você. Do que resultou esses dias que você tratou o Zico para que um ano depois você... Conta você, senão eu vou acabar... Eu quero criar uma surpresa, porque o negócio tá estragando tudo. Então, Vossa Excelência, por favor, conta a história. Então eu vou contar. Olha que bacana, 94, uns mesezinhos depois desse episódio que a gente falou anteriormente, o Zico vem para o Brasil, o último ano dele como futebol profissional, como jogador de futebol profissional no Japão, e ele vem fazer uma cirurgia, uma artroscopia, para retirar um pedaço de um menisco lesionado. E aí, se eu não me engano, acho que volta de outubro, mais ou menos, de 94. E ele fez a cirurgia e os médicos do Flamengo, falecido Dr. Giuseppe Taranto e o Dr. Runco, falaram para ele, faz aqui conosco, a gente tem agora um fisioterapeuta e faz perto da gente e tal. E ele, obviamente, é a casa dele. É a casa dele, né? É a casa dele, totalmente. E ele foi lá fazer a fisioterapia. E eu cuidava dele de manhã e de tarde, em 2 turnos. E a gente foi se conhecendo aos poucos, né? E nesse processo, eu me surpreendi, porque em 20 dias ele ficou recuperado. Caramba. Que top, hein? Por isso que ele é o Pelé da fisioterapia, tá vendo? Já era o Pelé lá atrás, ó. Isso eu tô falando de 94, é o quê? 30 anos atrás? 30, né? 30 anos atrás. 30 anos, 30 anos. E ele ficou bom em 20 dias. A gente trabalhava de manhã e de tarde, enfim, fortalecido, fazia trabalho na piscina, fazia fora da piscina, fortalecia, enfim. Tava ok ele retornar. Só para quem tá assistindo a gente entender, quando você fala assim, ele ficou bom em 20 dias, só para quem tá assistindo a gente entender, em tese ficaria pronto em quanto? Naquela recuperado época, em quanto tempo? Olha, naquela época, pelo menos um mês, né? Sim. Pelo menos um mês, considerando que ele já tinha 41 anos. Sim, sim. E que já tinha feito uma cirurgia no joelho. Muito natural que ficasse um mês, pelo menos. Pelo menos. E ficou pronto em 20 dias. Em 20 dias ele ficou pronto e volta para o Japão. Durante o período do tratamento, a gente conversava muito, ele me contava muito como é que era lá no Japão, como é que foi o primeiro ano dele, aquela coisa toda. Mas, quando ele estava próximo, na verdade, de retornar para o Japão, chegou ao meu conhecimento que ele tinha gostado do trabalho e ele estava com interesse de levar, outro visionário, de levar a fisioterapia para o Japão. Por quê? Porque lá não tinha fisioterapeuta. Os massagistas faziam técnicas orientais, que eram muito boas, ajudavam muito no processo de recuperação, mas não tinha a fisioterapia ainda lá. E ele queria levar para lá. E aí, como ele tinha tido contato comigo, tinha dado tudo certo, tinha gostado, veio o convite logo em seguida para que eu fosse para lá. Pô, e você agora tocou num ponto que é interessante. Antes disso, a gente cansou de ver as imagens que passavam no pós-jogo dos massagistas. Aquilo ali era o que havia para os jogadores de restaurador no pós-jogo e às vezes no pré-jogo também. E acredito que a tua chegada, a tua entrada ali, principalmente no Japão, que você falou que lá eles tinham esse costume, né, com a massagem. Juntando a tua técnica ali com os profissionais da massagem que já eram consagrados lá, deve ter sido fantástico. Porque aqui também os clubes brasileiros, eu tiro aí pelo Flamengo, você está falando do Flamengo, a gente há pouco tempo perdeu aí o Denir,
Sim. E como a torcida do Flamengo, estou falando nesse caso específico, como que ela homenageou essa figura importante no clube e que não entrava em campo. Então, assim, com uma homenagem ao massagista, a gente entende a importância que eles tinham e têm ainda, mas juntando com a fisioterapia, a gente vê os atletas voando rápido após uma lesão, porque vocês foram muito importantes ali. E essa junção de vocês foi perfeita. Muito bem colocado. Primeiro, muito merecido do Denis, né? Sim. Eu trabalhei com ele. O tempo que eu trabalhei no Flamengo, nas 2 passagens que eu tive, eu trabalhei com ele, um profissional exemplar, primeiro a chegar, a última a sair. Você conhece também, né, Hilton? Grande profissional e muito merecido. Toda essa homenagem, todo esse carinho, né? Essa reverência. De verdade. E no caso lá no Japão, num primeiro momento, era uma coisa diferente. Mas aos pouquinhos, foi se entendendo, a gente foi juntando e um começou a ajudar o outro. O Zico quis implementar, porque assim, não era... No início não era Kashima, era Sumitomo. Sumitomo. Quando eu fui já era Kashima, mas no início já era Sumitomo ele vai pro ainda. Sumitomo, não vai pro quando ele Kashima. vai. E eles jogavam em praça, tem os vídeos antigos da época do Sumitomo. Ele jogava em praça, não tinha arquibancada, tinha uma grade lá que o cara estava esperando o ônibus, estava vendo ali o Zico fazer um gol. Mais ou menos isso. Você aí busca no YouTube. E ele quis implementar, assim, dar um ar profissional, construir estádio, montar uma comissão técnica multidisciplinar. E aí ele, te leva, você tinha quantos anos? Eu tinha 27 anos. 27 anos, novo. 1 ano e meio, 2 anos de Flamengo. 27 anos. Quando eu vou, Você vai pro Japão e encara esse desafio, né? E o legal é que exatamente isso. Ele queria dar esse profissionalismo para o Japão. E ele... É incrível o que ele fez. Porque por um acaso ele continuou jogando, mas ele não... Não sei nem se a intenção dele era jogar. Ele jogou mais 3 anos. A intenção dele acho que nem era jogar, era implementar o futebol lá, né? Sim. Ele para em 94 e vai entrar na parte da direção em 95, que é quando eu vou. Isso. Né? Eu vou junto com o Jorginho, que esteve aqui com vocês. Sim, Jorginho. Né? Um abraço, Jorginho. Ele esteve aqui. Grande abraço também pro Jorginho. A gente foi junto nesse ano. O Leonardo já estava lá, né? O Léo já estava? Já estava lá. O Carlos Alberto Santos também já estava lá. O Mazinho, o atacante, que jogou no Bragantino, no Flamengo, também já estava lá. Enfim... E a gente vai junto nesse ano de 95. Se eu não me engano, em 96 ele leva o preparador físico também, que é o Marcelo Pontes, querido amigo de faculdade, de formação. Hoje a gente tem só a saudade dele, um grande, querido amigo. A gente trabalhou junto lá, trabalhou junto no Flamengo. Então a gente conseguiu implementar um serviço bacana que depois... O mais legal é isso, que eu fui o primeiro a chegar lá, no Kashima. E depois que eu voltei, outros fisioterapeutas foram. E eu não posso deixar de citar aqui, por exemplo, o Antônio Ricardo, que é um grande amigo, contemporâneo de faculdade também, diferença de 1 ano, mais ou menos, que ele se formou antes de mim, e que foi para o Japão dar essa continuidade ao trabalho. E chegou à seleção japonesa. Olha que bacana isso. Que legal. Eu consigo chegar lá através do Zico, abrir as portas, mostrar... Tu abriu porta no Brasil e no Japão, né? Ô Fábio Marcelo, a fisioterapia brasileira é a melhor do mundo. Eu vou sempre dizer isso, continuar dizendo. A mão de obra da gente, a capacidade que a gente tem de entender... raciocinar clinicamente, aplicar as técnicas, usar as mãos, o toque, a sensibilidade, a empatia, a conversa, a interação, isso a gente perdia muito em tecnologia. Né? Mas hoje a gente já tem centros de treinamentos todos com a tecnologia praticamente igual a que eles têm. Talvez uma coisa ou outra de diferente, mas a tecnologia se tem. Então você imagina, você chega no Japão, por exemplo, consegue implementar um serviço que não existia lá, sequer existia formação em fisioterapia no país, e logo em seguida, no ano seguinte, outros clubes já começam
a contratar fisioterapeutas. Brasileiro. Inclusive, o Zico fez um vídeo para mim, que eu postei no meu Instagram. Postei dia 2 de fevereiro, foi quando eu assumi o Kashima, 2 de fevereiro de 95. Conta um pouco dessa história, que eu sou muito agradecido a ele por esse vídeo, que ele conta um pouquinho da história. Então, aqui eu estendo essa história, que quando eu saio e entra o Antônio Ricardo, ele dá continuidade, amadurece muito mais coisas, otimiza outras coisas e chega a uma seleção japonesa e disputa a Copa do Mundo.